Olá, é um prazer estar aqui com vocês de novo para a gente compartilhar nesse desafio 2 e falar sobre alguns tipos de memórias, dando ênfase aos nossos computadores, né? Antes de começar o nosso trabalho aqui, queria fazer uma perguntinha que eu coloquei aqui no slide. Vocês já pararam para pensar como o computador guarda essas informações e, ao mesmo tempo, isso só é possível graças à memória. E que de diferentes funções, essas características hoje, a gente vai conhecer um pouco dos tipos de memória usado no computador. Para a gente entender, a gente vai dar introdução nas memórias. Que o principal fundamento é compreender o papel fundamental delas e no funcionamento de um computador. Primeiro, tem as memórias RAM e ROM. Ambas estão juntas, mas têm funções diferentes. A função elas exploram as diferenças e funções da memória de um acesso aleatório e da memória somente da leitura. Depois teremos a memória cache, que nela a gente vai entender um pouco como a cache acelera o procedimento dos dados, e a memória virtual, que é onde a gente vai descobrir onde o sistema utiliza o armazenamento secundário para expandir a memória dos nossos aparelhos. E por último, iremos refrescar sobre a memória secundária, a memória flash, que ela analisa as opções do armazenamento permanente e portátil. A memória RAM, que eu denominei aqui de o cérebro que tem um prazo curto, na memória RAM, a memória RAM é a principal do computador. E ela ativa do seu computador, ela é a mais ativa. Pense nela como uma mesa de trabalho, numa mesa de trabalho, que quanto mais gente, temos mais um trabalhozinho para organizar. Assim, quando a memória RAM ela é curta, ela guarda todos os programas e arquivos que estão sendo usados naquele momento, somente naquele momento. A gente denomina esse momentozinho como volátil, que ao desligar o computador, ela apaga. Você desligando seu computador, ela vai apagar totalmente. Já diferente da ROM, a ROM a gente denomina como não volátil. Ela, mesmo você desligando o seu aparelho, ela continua lá a guardar, fazer essas funções, guardar seu armazenamento para quando você abrir o seu computador novamente, tá lá guardado tudo perfeitamente como você deixou. Já a memória cache, que denominei aqui de o atalho da velocidade, a gente divide ela em duas partes, que ela é extremamente rápida e só que, porém, em contrapartida, o armazenamento dela é temporário. Ela guarda dados e informações que o processador tem com mais frequência. Já a memória virtual, na memória virtual acontece que quando você está usando programas e ao mesmo tempo a memória RAM começa a ficar cheia, é aí que entra a memória virtual. Ela entra em ação, ela é uma espécie de expansão da RAM. Assim como a gente usa, não nesses aparelhos agora ultimamente, mas antigamente a gente comprava o HDzinho e instalava no computador. Essa virtual chegou na intenção de substituir a memória, o HD. Que lá na memória virtual você pode estar utilizando as nuvens, o Drive e assim, entre outros exemplos. A memória secundária é a memória permanente. É a memória que guarda lá para sempre o seu trabalho. Que antigamente a gente tinha o HD, o hard drive, né? Só que hoje é o HDzinho mais antigo, mais barato e que oferece grande capacidade ainda, como a gente é conhecedor. Só que ele é mais lento e mais frágil. Já o SSD, o Solid State Drive, ele é mais moderno, usa flash, sem parte móvel e muito mais rápido. O seu computador inicia em segundo e resistente, mas geralmente mais caro
do que o HD. A memória flash, ela é portátil, a gente costuma dizer que ela é a portátil dela, e mais versátil. Na memória flash é uma tecnologia de armazenamento não volátil, que se torna presente em nosso dia a dia. Ela é o coração de muitos dispositivos que usamos para guardar e transportar dados. Por exemplo, pendrive, cartão de memória, celulares ou tablet, SSDs e vários outros. Ó, vamos se conectar aqui em um ponto, em uma orquestra de memória para a gente entender melhor. Começa pelo processador, lá de cima, aí vai para o cache, que tem o L1, L2, L3 e assim sucessivamente. A memória RAM, lá os HDs, SSDs e o armazenamento de nuvem. Para a gente concluir aqui a recapitulação. A memória RAM, que curta, porém a principal. A ROM, aquela que não dorme, mesmo você desligando, ela vai estar lá quando você retornar. A cache, a virtual, que é a modernidade, também chegamos aí às nuvens. A secundária, que são os HDzinhos, que são mais antigos, e agora os SSDs. E a flash, que é comparado à ROM. Para a gente entender assim, memórias como funcionam, o primeiro é compreender melhor que seu computador ele até mesmo ele tem capacidade de tomar decisões mais informadas, né? Na hora de comprar um novo equipamento, ou de fazer upgrade. Cada componente tem seu papel e a combinação deles é o que impulsiona a tecnologia que a gente usa no nosso dia a dia. Esse foi o nosso trabalho de desafio 2.